Olá, sejam bem-vindos ao Lux Via Talks. Hoje é o episódio 2 e eu, Renata, que sou endocrinologista, vou entrevistar a Nina, que é psiquiatra. E o tema de hoje vai ser um tema que eu acho que assim, é muito importante, que todo mundo quer saber. Desatenção. Da onde vem? O que fazer? Ai, tá parecendo até documentário, né? Mas aqui realmente anda uma polêmica sobre esse assunto, né? Afinal, por que todo mundo anda falando tanto sobre desatenção? Eu acho que a gente fala muito sobre desatenção porque realmente as pessoas estão percebendo, estão conectando a mente, a consciência nesse fato de que a atenção é necessária para que a gente tenha um bom rendimento no dia a dia, né? Ao trabalhar, ao estudar, ao organizar a rotina. Quando a gente tem uma boa atenção, tudo flui mais fácil e rende mais, né? Então, acho que as pessoas estão percebendo que está tudo muito confuso, o rendimento no trabalho, a organização do dia a dia, a logística de tudo, né? Família, casa, contas, profissão. E aí, ao perceber que a atenção está falhando, todo mundo quer entender por que está falhando. Afinal de contas, de onde vem a atenção, como fazer para funcionar bem ou por que funciona mal, né? Então, eu acho que estão notando as consequências da desatenção. E aí, por isso que esse assunto está ficando tão mais em evidência agora, né? E se alguém se percebe desatento, precisa necessariamente se preocupar que seja um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade? Nossa, não, definitivamente não. Assim, o TDAH realmente é um quadro prevalente, é comum de ter na sociedade, na comunidade, mas não é a principal causa atual de desatenção nas pessoas, né? Os fatores que mais trazem desatenção hoje em dia são estresse, né? E quando a gente fala estresse, é essa coisa da tensão constante, da hipervigilância, da preocupação que não passa, né? Da rotina corrida, da falta de sono de qualidade, da má alimentação. Todos esses fatores vão reduzir a nossa capacidade de manter a atenção e de focar a atenção. Isso não é uma hipótese, é uma certeza. Então, sempre que a gente dorme mal, se alimenta mal, não descansa, trabalha em excesso, não organiza a rotina, a nossa capacidade atencional vai reduzir. Então, o primeiro fator quando a gente pensa em desatenção é pensar como está a minha qualidade de vida, como está a minha saúde como um todo, meus hábitos. O TDAH, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos precisam ser investigados em vários casos, mas não costumam ser a primeira causa ou a causa mais comum de desatenção na comunidade, né? Ótimo, então quer dizer que a pessoa que não consegue se concentrar não necessariamente está doente no ponto de vista psiquiátrico. Não, e aí eu já oriento, né, que assim, se a pessoa nota muito prejuízo com a desatenção, ou seja, não tô conseguindo render como deveria no trabalho, ou tô perdendo muitos compromissos, tô deixando de fazer coisas importantes, não tô conseguindo me organizar, tô ficando irritado e ansioso por estar desatento. Qualquer sofrimento mais intenso que a pessoa sente, que não consegue manejar sozinha, é necessário buscar ajuda de um médico psiquiatra, porque é muito difícil fazer essa diferenciação sozinho. E por que eu falo de um médico psiquiatra? Porque antes da gente pensar que é um transtorno psiquiátrico, a gente investiga várias questões de saúde física, digamos assim, orgânica, vitaminas, eletrólitos, enfim, vários exames, até mesmo exame físico que a gente faz no paciente. Então, o diagnóstico psiquiátrico é sempre exclusão. Então, precisa ser um médico, porque várias outras condições podem também estar causando essa desatenção. Então, realmente, na dúvida, é necessário buscar ajuda. Mas não pensar automaticamente, é um TDAH, porque é a minoria dos casos, na verdade, né? Perfeito. Então quer dizer que aqueles testes que a gente vê nas redes sociais, é melhor a gente não perder tanto tempo com eles e procurar ajuda. O problema desses testes é que é muito fácil a gente se induzir, né? E quando eu digo a gente, somos todos nós, né? Porque quando a gente quer muito acreditar numa coisa ou encontrar uma solução, dar um nome, a gente acaba
se direcionando para aquilo, né? Querendo se convencer daquilo. Isso é normal do cérebro humano. Então, muitas vezes, esses testes acabam plantando uma preocupação, uma ansiedade incompatível com a realidade, né? A internet é muito boa para muitas coisas, mas também pode gerar muita preocupação e ansiedade à toa, né? Então, na dúvida, é melhor sempre procurar o profissional de saúde mental, né? De preferência o médico, por conta dessa diferenciação que a gente falou agora há pouco, né? Nenhum teste, nem padrão, nem científico e nem esses de internet é capaz de diagnosticar a origem exata da desatenção. A avaliação precisa ser feita mesmo pelo médico, porque são vários quesitos na história de vida, desde a infância, desde a gestação, até parto, até como foi na escola, como foi o contexto familiar, a saúde física, intercorrências, enfim, vários fatores que o médico vai avaliar para determinar de onde está vindo aquela desatenção. Não, perfeito. Então, aproveitando esse comentário, como a atenção acontece no cérebro? A capacidade de ter atenção é boa, é genética? Na verdade, as habilidades cognitivas, assim, raciocínio, atenção, memória, a inteligência, tem um fundo genético, né? Então, nosso cérebro já nasce com uma base, digamos assim, mas é uma base somente, ela não define todo o futuro. São os primeiros anos de vida da criança que vão mais trabalhar o crescimento, o desenvolvimento dessas habilidades, né? E por isso que a gente protege tanto a infância e a adolescência, no sentido de que eles precisam aproveitar essa janela de oportunidades que o cérebro está molinho para poder desenvolver essas habilidades de atenção, concentração, memória da melhor forma possível. Mas realmente tem algumas pessoas que vão ter disfunções executivas que a gente chama um cérebro menos habilidoso em manter a atenção. E não necessariamente só no TDAH, em outros quadros também, às vezes nem tem um diagnóstico por si só. Então tem uma base genética, mas é muito mais treino, desenvolvimento, principalmente na infância e na adolescência, e principalmente hábitos de vida. Porque a atenção é uma função do cérebro que é muito suscetível à influência da nossa rotina. Então, sono, alimentação, nível de ansiedade, exercício físico, tudo isso impacta nos níveis atencionais, tanto para manter a atenção quanto para focar a atenção. Já ia perguntar isso mesmo, o que a gente faz de errado no dia a dia que piora a desatenção? Nossa, a primeira coisa, gente, é sono. Sono precisa ser muito preservado para que haja uma atenção boa. Não tem como uma pessoa que dorme pouco ou dorme mal ter uma boa capacidade atencional. É incompatível, impossível, né? Agora, o quanto dormir, no geral, para os adultos, a média é mesmo de 7 a 8 horas de sono. Mas o mais adequado é você testar num fim de semana e dormir num horário saudável, entre 10 e 11 horas da noite, e no outro dia acordar sozinho e perceber o quanto tempo de sono o teu corpo precisa para descansar, né? Então, o certo é que cada um siga o teu ritmo melhor de sono. Então, a falta de sono é o principal. A segunda coisa é a alimentação, porque a gente tem uma alimentação de péssima qualidade. Muito mais importante é a qualidade mesmo, porque excesso de açúcar, carboidrato refinado, as gorduras saturadas também, tudo isso impacta na capacidade do cérebro cognitivo em geral, inclusive a atenção. E hoje em dia a gente tem o problema de multitarefas, né? Isso de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo também vai diminuindo a nossa capacidade de qualidade de atenção. E aí o celular, a internet roubam muito o foco, porque são coisas muito acessíveis e aí as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? E é comum a gente ouvir, mas eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Não, conseguir a gente até consegue, mas a qualidade reduz. Não adianta. Mesmo que a pessoa sinta que ela está desempenhando bem, se ela fizesse uma coisa por vez, o nível de atenção e de qualidade de resultado final seria melhor. Eu tenho a sensação de que o celular, o smartphone, foi uma das coisas que mais fizeram a gente ter mais dificuldade com a atenção, né? Eu sinto isso também, que a gente tem que se esforçar muito mais. Até porque às vezes você precisa realmente olhar algo, ou no caso, postar alguma coisa, eu que produzo conteúdo também, mas é muito fácil você ser estimulado para ver outras coisas, até porque existe mesmo essa intenção nos próprios aplicativos. Sim. Que você continue atento, continue, né, bem atento, né, mas consiga ser estimulado para continuar ali.
E aí Sim. fica mais difícil ainda para conseguir se concentrar em outras coisas, né? Eu acho que é direcionar a atenção, né? Escolher colocar a atenção onde é necessário naquele momento, né? Porque uma coisa é a atenção ser puxada pelo prazer, pela diversão, até mesmo pelo descanso, né? Fazer uma coisa que não exige muito do cérebro. Isso sempre vai ganhar da necessidade de trabalhar, estudar, que exige muito mais esforço. Então, a questão mesmo dos celulares, da internet em geral, é que é muito sedutor, né? Para todos nós. Então, ninguém deve se sentir errado ou estranho porque se distrai facilmente no celular. É mais fácil a gente admitir que é mesmo legal, gostoso, divertido. É uma coisa que a gente precisa vigiar para não ir para esse rumo, porque é impossível a gente conseguir vencer essa tentação do prazer do celular, da distração do celular, se a gente não tiver muita força de vontade e direcionamento da atenção. É justamente isso. Então, sobre como que a gente pode fazer e o que a gente não faz e que seria necessário fazer para ter uma atenção melhor. Eu não vou ficar tão repetitiva, mas cuidar daqueles aspectos que a gente falou antes, né? Do sono, da alimentação. Exercícios físicos rotineiros melhoram muito a química cerebral, então melhoram mesmo a capacidade de atenção, muito mesmo. Mas eu acho que a questão principal é escolher como direcionar esse foco. É uma decisão consciente, né? Não ligar o automático e começar o dia. Porque se você ligar o automático, você vai se distrair com coisas prazerosas, tipo o celular ou a TV, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, decida o que você vai fazer naquela próxima hora do seu dia. Nessa primeira hora do dia eu vou fazer tal e tal coisa. Aí eu vou tirar 5 minutos para descansar e depois eu fico meia hora fazendo tal coisa. Planejamento, decisão, né? Adulto precisa organizar, planejar, executar. Se a gente só liga o automático, a gente com certeza vai se distrair facilmente com várias coisas, né? Já que você falou disso, o exercício, no caso, qualquer tipo de exercício, tempo. Na verdade, os exercícios físicos aeróbicos são sempre mais potentes para melhorar a química cerebral, né? Mas a gente toma muito cuidado com isso, porque já é tão difícil as pessoas aderirem à atividade física, que na verdade o ideal é começar com uma coisa que seja menos sofrida, ou mais fácil de encaixar na agenda, digamos assim, né? Mas o mais importante de tudo é fazer um pouco todo dia. Né? Então, se a pessoa conseguir fazer 30 minutos de exercício físico, pelo menos segunda a sexta, é o ideal. Porque o efeito do exercício físico é temporário, né? Como tudo na vida. Igual tomar banho, tem que tomar todo dia, escovar os dentes. Então, o exercício físico é assim também. Quanto mais você distribuir durante a semana, melhor, né? Um dia de sedentarismo, e é muito fácil a gente ser sedentário, né? Eu, por exemplo, trabalho sentado o dia todo, o tempo todo. Se eu não fizer exercício físico, é impossível ter saúde, né? Um dia de sedentarismo já vai fazer a capacidade de atenção reduzir. Então, e se puder começar o dia com algum exercício físico, melhor ainda. Né? Então, 30 minutos ali, pelo menos segunda a sexta, seria o ideal, né? Ótimo. Então, mas a última pergunta é: estar com desatenção prejudica outras funções do cérebro? Tipo, tem impacto no raciocínio, na memória, na capacidade de se organizar, planejar, na capacidade de executar as atitudes necessárias? Na verdade, a atenção ela é a porta de entrada do mundo externo para o cérebro. Porque pensem assim comigo, se eu não estou prestando atenção em algo, como que eu vou captar as informações? Como que eu vou processar essas informações e devolver um comportamento? Então, a atenção é a porta de entrada. Se a atenção está baixa, eu não vou pescar várias informações importantes. E aí, o meu raciocínio e o resultado a partir disso vai ser desfalcado de alguma forma. Então, a atenção sempre vai ser importante para ter uma boa memória, uma boa capacidade de planejamento, de organização, de execução. Porque é ela que é a nossa vara de pescar. É com ela que a gente vai pegando tudo que a gente precisa para depois usar isso como substrato para raciocinar, planejar, pensar no futuro, executar as atividades necessárias. Então, não tem como. Se a atenção estiver prejudicada, todo o resto, tipo efeito dominó, vai ser de alguma forma prejudicado também. Inclusive o humor, né? Porque quando a gente está desatento, a gente vai falhando em várias coisas. A gente deixa compromissos, a gente faz as coisas pela metade, a gente diminui a qualidade da execução do que a gente faz. E é claro que isso vai deixar a gente irritado,
frustrado, sem paciência, ansioso, que a gente para de confiar na gente mesmo, né? Eu não sei se eu sou capaz de lembrar disso, não sei se eu sou capaz de fazer aquilo. Então, assim, se a atenção estiver ruim, todo o resto desanda, né? Excelente. Informações muito valiosas, né? Podemos aplicar todo mundo na prática, não é verdade? Todos nós, né? Todos os dias. E deixa uma mensagem, então, para a gente sobre esse assunto. O que você acha que é mais importante que as pessoas saibam sobre isso? Eu acho que uma orientação válida é para vocês tentarem, pelo menos durante uma semana toda, se conectarem com a atenção de vocês, prestarem atenção em como tem sido a capacidade de vocês de focarem essa consciência no que vocês precisam. Porque para a gente resolver um problema, primeiro a gente precisa conhecer esse problema. E aí, ao se vigiar durante uma semana, você vai entender quais são as tentações maiores, o celular, a TV, quais são as distrações que mais te atrapalham, o que é mais desafiador para você de mudar. E aí você consegue, a partir desse conhecimento, organizar uma estratégia para passo a passo ir melhorando os seus hábitos diários e com certeza, e não demora muito, a sua capacidade atencional vai melhorando. A questão, então, primeiro é se vigiar, pelo menos durante uma semana, para saber o que precisa ser mudado. E aí, a partir disso, você elabora um plano para poder colocar em ação e modificar e melhorar a tua capacidade de atenção. Excelente. Então, a gente vai encerrar aqui esse segundo episódio do Lux Via Talks, que nós temos um compromisso em passar informações que são baseadas em ciência e com muita responsabilidade de tentar fazer de uma forma acessível para que todo mundo consiga aprender um pouco com a gente. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem deixar nos comentários, a gente vai fazendo outros episódios que sejam úteis para vocês. Sim, a gente quer falar de coisas que sejam interessantes para vocês, porque às vezes a gente acha super incrível e vocês não gostam, então deixem sugestões e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas também a terem uma capacidade de atenção cada vez melhor. Todo mundo sai ganhando. Até a próxima! Tchau!